Nesta quarta-feira foi confirmado o primeiro caso de raiva em bovino no município de Videira. Por isso a gente recebe aqui nos estúdios do RBV Notícias a presidente da SIDASC, um dos principais órgãos de Santa Catarina quando o assunto é agricultura, Celis Regina de Matos. Seja bem-vinda ao estúdio aqui do RBV Notícias, Celis, para a gente falar sobre um assunto tão importante como a raiva e essa situação que está ocorrendo agora aqui no município de Videira. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. Realmente é uma situação bastante importante da gente falar, porque a raiva, quando acontece, ela é uma doença de atenção para o produtor rural e também para as pessoas que vivem no meio urbano. Como que a SIDASC recebeu essa questão desse caso confirmado de raiva em bovino aqui no município de Videira? Como que o órgão recebeu essa questão, levando em consideração que a gente não é algo tão recorrente aqui na nossa sociedade do meio oeste catarinense? Como que foi essa questão? Funciona assim, a raiva ela é uma doença que ela é chamada uma doença endêmica. O vírus existe, ele circula, ele normalmente fica nas regiões silvestres, ele está localizado em animais da área silvestre. Mas de tempos em tempos é comum ocorrer algum caso em algum lugar. Isso, de alguma maneira, é esperado, porque o nosso país ele não é livre da raiva. Inclusive, é uma doença que existe no mundo inteiro. Então, o que acontece? A raiva que houve, esse caso aqui em Videira, é a raiva dos herbívoros, é uma doença transmitida, causada por um vírus, transmitida por morcegos que são hematófagos. E esses morcegos, eles vivem em comunidade. E essas comunidades, existem machos e fêmeas, eles se reproduzem. A reprodução do morcego, ela é relativamente lenta. Ele produz um filhote a cada 7 meses. Então, isso faz com que a população de morcegos vá crescendo lentamente. Só que chega um momento, com o passar dos anos, que essa população, ela realmente fica grande, né? E aí começa a haver competição por alimento. Os morcegos hematófagos se alimentam do sangue dos animais. Eles costumam ficar no meio silvestre. Mas quando a comunidade ficou muito grande, eles procuram alimento onde tem. E é quando eles começam a espoliar, começam a sugar o sangue dos animais que estão mais próximos das casas, das residências, né? Então, começam a surgir os casos em bovinos e em equinos, principalmente. Mas outras espécies, como suínos, ovelhas, cabras, também pode acontecer. É uma situação que todos esses animais então estão suscetíveis aí a passar em determinados momentos, né? Sim, todas essas espécies que eu mencionei podem ter esse tipo de raiva, podem ser sugados, inclusive, por esse tipo de morcegos que são os hematófagos. É muito importante do ponto de vista ambiental, e a gente fala em saúde única, então a saúde animal, que interfere na vegetal, que interfere na ambiental, e que depois tem reflexos sobre a saúde humana. É importante a gente dizer que nem todo morcego suga sangue. Nem todos são hematófagos, a maioria não são. São morcegos que alimentam de sementes, de plantas, né, de frutas, e são muito importantes para a natureza. Inclusive, esse hematófago não é sempre que ele está transmitindo a doença, ele é portador desse vírus. Mas fica tudo tranquilo enquanto está numa comunidade de morcegos que eles tenham alimento suficiente. Ocorre que quando a comunidade cresce demais, o alimento acaba faltando e isso baixa a imunidade desses animais. Ao baixar a imunidade dos morcegos, o que acontece? Ele manifesta o vírus. E aí, ele se alimentando nos animais próximos da nossa residência, a gente encontra os animais com os sintomas da raiva. Quais são os próximos passos agora? A gente já teve a informação que está ocorrendo aí nesse caso confirmado. Quais são os próximos passos agora que os agricultores da região ali de Monte Ibérico, o agricultor proprietário aí desse animal está tendo? Como que está sendo o trabalho aí depois da confirmação desse caso de raiva aí em um bovino aqui no município de Videira? Sim, esse é um trabalho multidisciplinar. Ele é um trabalho que envolve a saúde humana e a saúde animal. E envolve o meio ambiente também. A SIDASC
providenciou naquela propriedade e no entorno de 1 quilômetro no raio daquela propriedade, que as propriedades vizinhas fossem visitadas uma a uma, onde é feita a verificação se os animais dessas outras propriedades próximas apresentam algum sintoma, né? Os sintomas da raiva normalmente são sintomas nervosos, né? Dificuldade de caminhar, normalmente eles começam como que cambaleando, depois eles deitam, não conseguem mais levantar, e também eles, com o tempo, como é uma paralisia progressiva, com o tempo eles começam a ter dificuldade também de engolir, de se alimentar, e aí é que a gente diz que está com raiva porque tem aquela baba, né? De fato ele não consegue mais engolir, então a saliva mesmo acumula. Esses sintomas todos são indicativos de que pode ser sim a raiva. Então a SIDASC está indo em todas as propriedades, no entorno de 1 quilômetro, verificando se há sinais, verificando também se há sinais de sugadura de morcegos, nas outras propriedades também, e também recomendando a vacinação. É recomendada a vacinação contra a raiva em todos os animais de produção que tenha nessa propriedade. Então, eu repito, bovinos, equinos, suínos, caprinos, ovinos, devem ser vacinados porque o morcego ele tem uma preferência por alguns animais, mas com fome ele vai se alimentar de qualquer um, e a raiva ela acontece em todas as espécies. Então aí fica o recado para os agricultores, para quem está nos acompanhando, de que preste atenção também na sua produção, no comportamento dos animais, não é mesmo? Sem dúvida. E jamais toque num animal que esteja apresentando esses sintomas, né? Porque a raiva ela é transmissível, e especialmente pela saliva, né, do animal. Então não toque, não deixe animais também, cães, enfim, que existam na propriedade, tocar esses animais, isole esse animal e chame a SIDASC. Não espere morrer, não demore, chame logo. Uma outra providência fundamental que a SIDASC faz nessas situações é a captura dos morcegos. Então, a SIDASC vai nos 19 departamentos regionais que a SIDASC tem ao longo de todo o estado, todos os veterinários são treinados para fazer essas capturas com medidas de segurança, com conhecimento técnico suficiente, com equipamentos, e é feita, então, arma-se a rede na propriedade, uma rede própria para aquele tipo de morcego, é feita a captura, é feita a análise do animal, também fazemos análise de busca, né, de investigação do vírus da raiva em morcegos, então, e é feito o combate, o tratamento desse morcego na propriedade onde é feita a captura. É muito importante que Videira toda e toda a região, quando perceber que tem algum refúgio de morcegos, normalmente são árvores velhas, árvores ocas, são grutas, são cavernas, são casebres abandonados, né? Eles ficam nesses lugares onde geralmente não tem barulho, que possa ser escuro. Que chame a SIDASC. Não sei se é o morcego ou não é. Chama a SIDASC. A SIDASC é o órgão de defesa. Olhe como chama, o nome já diz, órgão de defesa. Você não sabe, você chama a SIDASC, os veterinários vão até lá e vão fazer a análise, tanto do ambiente, quanto dos animais, das fezes, quanto das sugaduras nos animais de produção. E a vigilância sanitária e epidemiológica do município também trabalha nisso, porque em muitos casos é recomendada também a vacinação dos pets, né, dos cães e dos gatos dessas propriedades. Aí, a juízo da vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde do município. Então, para quem está nos acompanhando, nesta sexta-feira, o recado é de que observou alguma situação como essas que você trouxe, Celes, de procurar a SIDASC, procurar os órgãos competentes, não tocar nesse animal, isolar ele também dos outros animais e sempre prestar atenção. Isso, essa é uma doença que não tem cura nos animais e no homem também, ela não tem cura, é uma doença grave, fatal, mas ela tem prevenção. Então, não é o caso de a gente ficar apavorado com o foco que teve. Como eu expliquei,
as comunidades de morcegos, elas vão aumentando ao longo do tempo, vão se reproduzindo, ocorre uma situação de estresse, onde os animais, os morcegos, adoecem e passam essa doença também para os nossos animais de produção. E a SIDASC, sendo chamada, ela vai lá e faz o controle desses morcegos e previne a saúde do restante do rebanho e dá também orientações de prevenção para os seres humanos que convivem com esses animais. É perfeitamente possível conviver nessa situação, seguindo as orientações e contando com o apoio da SIDASC, que representa a Secretaria de Agricultura do Estado e que vem aqui em nome do governo do Estado, né, para a preservação da saúde das pessoas e dos interesses econômicos do Estado também. Com certeza. Celis, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui nos estúdios do RBV Notícias para a gente tratar sobre esse assunto tão importante, que foi esse primeiro caso aí de raiva confirmado em bovino no município de Videira. É um assunto que chama atenção, mas que deve ter aí a prevenção e também o cuidado da comunidade como um todo de observar as situações. Isso mesmo. Nós temos o departamento regional da SIDASC aqui em Videira. Ele é coordenado pelo nosso médico veterinário Marcelo Graziotin, e por meio dele, todo o nosso time e os nossos recursos estão à disposição, à pronta disposição, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atender. É bom saber que o Estado provê esse tipo de segurança para o nosso produtor rural. É só chamar a SIDASC e a SIDASC vai chegar. Muito obrigado, Celis. A gente conversou com a presidente da SIDASC, Celis Regina de Matos, sobre aí a situação envolvendo o primeiro caso de raiva no município de Videira aí em 2024 em um bovino.